pessoal aqui, ó. Tá. Boa noite. Hoje nós iremos ver, né, dentro da terceira parte deste conteúdo, uma visão de um grande psicanalista, que é o Christian Duque, que ele faz uma análise. Eu até mandei a foto do livro para vocês, que é As Relações de Objeto. São vários autores, e o Christian ele faz exclusivamente de Lacan. Só para lembrar um pouquinho, nós iniciamos com o livro de Lacan, A Relação de Objeto, tá? Ela está aqui, a relação de objeto, onde nós estudamos a fala, a página da 24 até a 160, não, até os seus significados e significantes, que foi até a página 39, tá? Sobre a relação de objeto. Depois nós tivemos uma segunda parte, onde Lacan vem definir o que é esse objeto, essa falta, o que isso provoca no ser humano, tá? E, por último, eu achei interessante nós abordarmos a fala do Christian, porque é um dos grandes psicanalistas hoje, né? Além dele, nós temos outros, que eu gosto muito do José Otterol, que também, para mim, é um grande psicanalista. E eu queria colocar para vocês essa relação de Lacan, porque Lacan ele faz uma autêntica, eu diria assim, geografia histórica, né, da psicanálise. Por quê? Né? Porque ele estuda Freud, ele absorve o melhor de Melanie Klein, de Abraham, de Winnicott, de Bion, de Freud, da Ana Freud e de tantos outros psicanalistas, e ele vai, através desses estudos, ele consegue dizer para nós o que é esse objeto, tá? Que para Melanie Klein ele é parcial, para Jung ele é um arquétipo da mãe, para o Winnicott ele é objeto transacional, né? Então, Lacan, ele, dentro das suas leituras, né, dentro dessa trajetória que vai desde Frênice, de Abraham, de Balint, né, chegando a Melanie Klein, Winnicott, que a gente vê que é tanta ramificação, né, tantas entradas, né, tantas entradas vicinais, que ele vai nos surpreender, né, com a sua própria
lógica do que é o objeto. E Lacan, ele faz toda essa leitura, todo esse arcabouço teórico, até chegar à definição do que é o objeto A, do que é esse objeto, né? Onde tantos outros colocam esse objeto, né? Como Freud, que faz a sua contribuição a Lacan, colocando que o objeto ele não é nada algo fixo. Né? Daqui a pouco a gente vai ver cada um e vocês irão compreender, né, como Lacan chegou a esse conceito. Né? E eu tenho certeza que não foi nada fácil, porque cada um dos nossos teóricos pós-freudianos, eles têm o seu arcabouço teórico e prático de suas convivências dentro do set analítico. Então, Christian, vou usar o nome Christian, que eu gosto mais, ele mostra que, ao contrário de formular uma teoria relacional do objeto, que ele classifica, antes dele, ele diz que as teorias elas são relacionais. Lacan desloca essa noção de objeto para uma função estrutural. Lacan ele trabalha com a estrutura do desejo, redefinindo radicalmente o estatuto da metapsicologia do objeto da psicanálise, que foi criado pelo nosso mestre Sigmund Freud, tá? Então ele faz assim um estudo aprofundado. É como eu sempre digo, Freud morreu muito cedo, ele não teve tempo suficiente para colocar todo o seu arcabouço teórico para que a gente pudesse ainda degustar das suas leituras. Então, para Lacan, essas leituras, elas tendiam a uma psicologislar, né? A metapsicologia freudiana, e com isso, né, vinha a reduzir o desejo a uma lógica imaginária de uma relação dual, né? Uma relação dual. Então, poderia ser a mãe e o bebê numa relação de objeto, mas esse objeto necessariamente ele não é fixo. Ele não é só o peito, ele não é só o corpo da mãe, ele não é só um objeto parcial, mas ele é a falta, ele é a ausência. Então, esse objeto, ele não é um objeto físico, lógico, mas ele é um objeto do inconsciente. Por isso que Lacan ele faz uma recolocação do objeto no registro simbólico, tá?
Quando vocês lerem o capítulo do Christian, vocês vão ver que ele enfatiza que, para Lacan, o objeto deve ser compreendido, né, a partir da articulação entre significante, pauta e desejo. Tá? Isso já foi dito na primeira parte do nosso estudo, na segunda parte do nosso estudo, e novamente, na terceira parte, nós estamos revendo todo esse processo. Tá? Então, o objeto, né, ele não é um objeto de relação, mas de resto inassimilável da operação simbólica, tá? O que é que quer dizer isso? Que ele emerge como causa do desejo e não como alvo ou conteúdo dele, tá? Então, isso é o que Lacan quer nos dizer. Então, só para lembrar um pouquinho sobre essa questão do objeto e tentar entender um pouco essa concepção que Lacan coloca, essa concepção ela impede que o objeto seja reduzido apenas a uma representação psíquica, tá? De figuras parentais ou de uma função adaptativa do ego. Então, é isso que Lacan quer dizer quando ele coloca que o objeto não é um objeto de relação, mas é um resto inassina, inassimilável da operação simbólica. Quer dizer, ele impede o objeto que seja reduzido a uma só representação psíquica, seja essa representação psíquica, seja ela parental ou uma função adaptativa do ego. É nesse sentido que Lacan faz essa colocação. Tá? E o Christian destaca ainda que esse reposicionamento ele afeta diretamente a clínica, né? A clínica. Por quê? Porque existe algo aí muito importante, que é o processo transferencial, tá? Nesse processo transferencial, né? Na transferência, o analista ele não ocupa o lugar nem de objeto bom, nem de objeto mau. Nós já trabalhamos esse conteúdo, tá? Sobre as questões transferenciais e o papel do analista na visão de Lacan, tal como nas teorias relacionais. Mas ele aparece como um suporte para o aparecimento, o surgimento desse objeto. Lacan ele é muito preciso nesse aspecto. E eu concordo com ele, nós não somos objeto. Né? Seja um objeto ruim, seja um objeto mau. Né? Que a questão da transferência e da contratransferência. Mas nós
somos responsáveis para que apareça, para que surja, né, esse desejo, esse objeto. Onde é que está essa falta? Essa ausência. Então, Lacan ele foi preciso diante dos seus estudos, ele chegou a essa conclusão. Então, a transferência, né, ela não é vista propriamente como um vínculo. Vínculo bom, vínculo ruim, psicanalista bom, psicanalista ruim, né? Mas como um fenômeno discursivo no qual o desejo do sujeito encontra o seu ponto de causa. É no discurso, como diz Lacan. É na linguagem. E essa linguagem é do inconsciente. Tá? E através dessa linguagem é que vai acontecer, através desse discurso, né, entre o psicanalista e o analisando, tá? Nessa discussão é que vai surgir o desejo do sujeito. E qual é esse desejo? Qual é o ponto da causa desse desejo? Então, Lacan foi extremamente preciso, né? Então, aqui, Lacan ele faz até as relações inconscientes e imaginárias, né? Nessa relação do objeto, tá? E o que poderia, né, significar essa relação enquanto objeto. Tem mais alguém entrando. Seja bem-vinda, minha querida. Nessa relação, o objeto, no pensamento lacaniano, né, apesar dele ter sido introduzido como um conceito em outras teorias, né, então ele vem, né, formular esse novo conceito, né? E ele vai ocupar esse conceito, esse objeto, ele vai ter um lugar que ele ocupa na constituição subjetiva do ser, né? Do ser falante, do ser que fala, que tem os seus significantes. E esses significantes, eles são aspectos fundamentais da teoria lacaniana. Então, por isso que ele faz todo esse processo, né, de extrema importância. E no capítulo, né, de Christian, Lacan também ele explora a forma, né, como ele critica as ideias de que a relação do objeto se explica pela constituição do self. Não, para ele é um campo de significantes que se estrutura com o sujeito, né? Lacan ele fala sempre do processo estrutural, tá? Sendo esse objeto de uma
correlação da divisão da subjetividade introduzido pela linguagem. Tá? Assim, as teorias de objetos, elas vêm falhando, não é? Por isso que o Lacan ele coloca essa crítica, que antes, não é? As relações elas eram relações objetais, relações de acordo com o seu objeto, seria a mãe, seria o seio, seria o corpo, mas essas relações elas não são assim. Elas formam-se a partir dos impactos dos significantes. Isso é o mais importante, tá? Não existe um vínculo, como diz Lacan, mas existe uma relação estruturante que ela vai se formando através dos impactos, dos significantes, dos impactos da linguagem. E vai se constituindo o sujeito através da linguagem. Christian ele também coloca que a contribuição de Lacan ela não anula em nenhum momento as teorias de relações de objeto, tá? Tanto que existe a contribuição de Freud, existe a contribuição de Melanie Klein, existe a contribuição de Winnicott, como dos demais teóricos psicanalistas. Mas ele propõe um enquadramento conceitual que preserva a premissa do simbólico e recoloca o objeto no âmbito da economia libidinal e da lógica do desejo. Tá? Então, Lacan ele faz todo esse processo, todo esse estudo, todo esse amparato entre uma linguagem e outra, ele vai absorvendo a essência de cada um desses teóricos. Principalmente que ele leu e releu Sigmund Freud, tá? Então, aqui, Christian, ele vem afirmar no livro que a originalidade lacaniana consiste em deslocar a questão do objeto da esfera das relações psicológicas para a estrutura do desejo, né? Permitindo um modelo clínico menos concentrado na adaptação e mais atento à singularidade da falta e da transferência. Por isso que é bom a gente estar sempre atenta e lendo e relendo os livros, porque cada vez que a gente relê, você tem um novo aprendizado. Então, Lacan, ele coloca essa estrutura em tudo, né? A estrutura, o sujeito ele se forma através da estrutura da linguagem, da cultura, do outro, né? Então, Christian ele coloca essas questões, né? Desse deslocamento em relação às teorias relacionais e pós-lacanianas. Logo, Christian é Lacan, né? Então, eu quis aqui fazer uma
uma memória dos conceitos em relação aos objetos e a cada um dos autores, tá? Dos principais, né? Dos principais, tá? Eu não coloquei todos, mas coloquei os principais. Para Melanie Klein, né? Qual a contribuição de Melanie Klein? Tá? Ela reforça para Lacan que o objeto é parcial desde o início, né? O que seria objeto para Melanie Klein? O objeto, para Melanie Klein, ele é parcial, interno e é um processo de fantasia. Aqui surge o objeto interno estruturado pela fantasia do inconsciente. Melanie Klein, ela explica muito bem isso, tá? Pela fantasia do inconsciente. O objeto para Melanie Klein, ele é parcial. Por quê? Pode ser o seio bom, pode ser o seio mau, ou a mãe como inteira, tá? A relação com o objeto é fundamental na constituição do psiquismo. Essas foram as contribuições, desculpa aí, gente, as contribuições que Melanie Klein ela faz em relação a Lacan. Então, ela coloca essa visão dela através dos estudos que ela fez com a criança. Tá? Em relação à mãe, a Melanie Klein ela é muito precisa, né? Porque a mãe, para a Melanie Klein, ela é vivida ou como mãe boa ou como mãe má, conforme a posição da criança, seja ela depressiva, depressiva ou esquizoide, paranoide. Nesse sentido, o bebê ele vai introjetar as partes da mãe. Então, Lacan ele faz essa leitura, ele tira essa essência do que a Melanie Klein faz com os estudos com as suas crianças, tá? Olha aqui o nosso maior mestre, né? Qual seria a contribuição do nosso mestre? Mas está tão bonitinho, né? O objeto aqui, né, para Freud, é como alvo pulsional, né? O objeto ele não é fixo, ele não é central. O foco para Freud ele está na pulsão, né? E essa pulsão ela tem uma fonte corporal, né? Que ele tem um fim que é a satisfação. E esse objeto ele apenas é aquilo pelo qual, né, passa para ser satisfeito, né? Então, pode ser o mamilo, pode ser o dedo, pode ser a chupeta, pode ser o alimento, ou pode ser até o aconchego da mãe. Então, Lacan, ele pega a ideia de Freud em relação ao objeto, né?
e vê como uma função, não uma substância. E mais, né? O que o desejo é desejo do outro, não de objetos reais, né? Como o seio, o dedo, o peito, tá? Eles não são objetos reais, mas eles são pertencentes ao outro. O desejo é desejo do outro. Então, isso Lacan ele tira de Sigmund Freud, tá? Não é uma ideia pura, exclusiva de Lacan, mas sim do nosso maior mestre, que é Sigmund Freud. E Jung, né? A diferença crucial, né? Jung vê o objeto como uma totalidade, né? Como o arquétipo da mãe. Lacan ele já vê como falta, tá? Então, e aí dá a diferença crucial entre um e outro, né? Que é a questão da totalidade. E Lacan coloca o objeto como algo que falta, né? Que nem sempre vai satisfazê-lo, que nem sempre vai estar presente, né? A questão da ausência da mãe. O bebê ele pode até sentir fome, mas se a mãe não estiver presente, ele não será satisfeito. O Winnicott, né? Um dos grandes teóricos que estudou muito, tanto quanto Melanie Klein e Anna Freud estudaram a criança, né? Para ele, o objeto, a ideia central é o objeto transicional, né? Esse objeto, ele é, na visão de Winnicott, ele é um objeto subjetivo. Subjetivo por quê? Porque ele é criado pelo bebê, tá? Só depois que ele torna-se objetivamente percebido a diferença entre o que ele pensa e o real, tá? Por isso que ele coloca como o que seriam esses objetos transacionais. Pode ser o cobertor, pode ser o paninho, pontos entre o subjetivo e o real, tá? Então, essas foram as contribuições que a gente percebe na relação dos objetos, tá? O que Lacan diria para o Winnicott? O objeto não é uma pessoa, nem uma coisa. É o resto. É aquilo que causa desejo. Não é o alvo. Né? O que seria esse alvo? O seio, as fezes, a voz, o olhar. Ele é estruturado. Lacan dizia, ele é estruturado pelaquilo que é perdido, tá? Então, essas foram as diversas contribuições que cada um deixou para Lacan, e Lacan vai aperfeiçoando e, dentro do seu seminário, o seminário 4, ele cria
relação de objeto, que está aqui no livro 4, seminário 4, que é a relação de objeto. Então, foram essas as contribuições que eu queria que nós, enquanto psicanalista, estudássemos para que a gente tenha a noção básica, né, dentro das estruturas do que é o objeto, seja para Freud, que é um alvo pulsional, seja para Melanie Klein, que é o objeto interno, como a mãe boa, a mãe má, seja em relação ao Winnicott, que é o objeto subjetivo, né? Seja para Lacan, que é a ausência, é a falta, e essa falta é que cria o desejo, e o desejo é o desejo do outro. E Jung, né, que trabalha com as imagens arquétipas. Então, era isso que eu trouxe hoje para vocês, para que nós possamos compreender, né, essas relações, né, que são muito importantes para nós, enquanto psicanalista, e que eu chamo a atenção, não é? Enquanto analista e enquanto objeto transferencial do nosso paciente, né? Por exemplo, para Freud, a transferência, o analista, ele se torna um substituto do objeto infantil, né? Qual seria a consequência disso, tá? Uma repetição, uma interpretação, e necessariamente esse paciente teria que fazer um processo de reelaboração, tá? Desses objetos dele. Então, nós, como diz Freud, como diz Lacan, nós somos estudiosos, pesquisadores eternos, porque a cada dia a sociedade muda, as relações mudam. As relações hoje são consideradas líquidas. E nesse processo líquido, digital, onde não existe o toque, o beijo, o contato, a relação sexual, o suor, nós precisamos estarmos atentos para o tipo de objeto que nós iremos trabalhar em pleno século XXI, dentro de uma sociedade que perdeu seus valores, que perdeu a sua noção de eu, de identidade, que perdeu o que é de mais precioso, é a sua identidade. Então, nós precisamos estarmos atentos aos nossos pacientes, que tipo de paciente nós recebemos todos os dias, com que paciente eu falo nesta semana e na próxima. Eu estou falando com aquele mesmo paciente, ele está me trazendo que tipo de conteúdo, e que conteúdo é este? Então, é necessário que a gente esteja muito atento, e principalmente com a nossa escuta sobre o objeto.
o objeto A. Né? Sobre essas consequências, esses deslocamentos de desejo, de interpretações, de subjetividade, de projeções, de produção, de separação, de fusão, de não fusão. Olha a quantidade de pacientes que nós temos, borderline, limítrofes, são inúmeros. E isso até assusta. Tá? Isso nos assusta. E a quantidade de pessoas que não têm remorso, que não têm sentimento, que não têm empatia. Né? O que a gente vê muito hoje nas redes sociais é o caso da Elisa, da Susana Rustoff, da Max Morto, a que cortou o marido, né, em pedaços. E nós precisamos estarmos atentos a esse tipo de paciente, porque é esse tipo de paciente que está dentro dos nossos consultórios. Então, quais são os objetos? Quais são as estruturas? Qual é a linguagem, o significante, o significado? O que isso está trazendo? Como é que está a minha escuta? Então, nós precisamos estarmos atentos a tudo isso. Tá? Eu queria encerrar minha aula de hoje, né, colocando a relação de Lacan enquanto objeto, tá? E dizer o meu muito obrigado e a atenção de todos para a nossa aula. Meu muito obrigado.